Olá, tudo bem? Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o autismo, em qual sentido? No sentido da conscientização em si. Não vamos explanar muito sobre questões científicas, eu vou sim deixar algumas referências sobre alguns tópicos que eu for falar, mas não vou fazer muita inferência científica com detalhes, usando uns linguajares muito complicados, de uma forma bem simples. O que eu vou falar hoje é a respeito de como a gente se tornar mais consciente dessa neurodiversidade, que é o transtorno do espectro autista, que seria muito bom que cada vez mais pessoas se tornassem conscientes do que é, como atuar frente a essa condição e como a gente se relaciona no mundo, né? Onde temos tantas diversidades, entre elas a neurodiversidade. Então, de uma maneira bem simples, eu vou falar o que não é e o que é o autismo. O autismo, ele não é considerado uma deficiência. Ele também não é considerado uma doença e nenhum transtorno. É só assim, mas Kim, como assim? Não é TEA, transtorno do espectro autista? Sim, mas isso é uma classificação para termos de diagnose e é um termo biomédico em relação a isso. O transtorno do espectro autista em si não é considerado uma doença porque ele não tem uma cura, né? Ele também não é considerado uma deficiência, né? Porque as pessoas com autismo, elas têm plenas funções de capacidade, né? Não falta nada a elas. Então, o que seria o autismo? O autismo é considerado uma neurodivergência ou uma neurodiversidade. O que é isso? Um cérebro, né, uma estrutura neuronal diversa, diferente do que até então se tinha como um padrão. Então é algo diferente, né, diverso, né, que diverge. Porém, não é uma doença, não é um transtorno, não é uma deficiência. Porém, ele pode ter condições associadas, que sim, essas condições associadas podem ser transtornos, podem ser doenças e geram algumas dificuldades, né? Impedem algumas ações e uma plena convivência da pessoa que está no espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista é considerado um espectro porque você não vai ver uma pessoa com TEA, né, que está dentro do espectro, igual a outra. Ela tem vários fatores associados. Então, por exemplo, o transtorno sensorial, né? Se ele pode ser em maior, menor grau, a pessoa pode ter ou pode não ter o transtorno do processamento sensorial, né? Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa, né, com TEA que tenha uma hipersensibilidade ao som e a outra que não tenha, outra que tenha sensibilidade ao toque, né, e que ela é incômodo para ela o toque, outra que já é o contrário, que ela precisa do toque, então ela tem uma necessidade muito grande de ser tocada. Enfim, é um espectro, podem ter várias características associadas ou não, né? Em relação a ser uma deficiência, juridicamente, para termos legais, a pessoa com autismo, ela é enquadrada no termo PCD, pessoa com deficiência.
para que ela tenha direitos e garantias garantidos no meio das pessoas neurotípicas, né? Pessoas que para quem o mundo foi feito, a maioria do mundo, né, no nosso sistema político, econômico, social, foi moldado, né? Então, para ela ter uma maior acessibilidade a transporte, a saúde, a ter sua segurança e sua integridade física garantidas, então ela é enquadrada entre as PCDs, para termos jurídicos, né? Para ter seus direitos garantidos. Mas assim, biomedicamente não é considerado uma deficiência em si. O que eu vim falar hoje, principalmente agora, né, a gente sabendo um pouco mais, né, sobre o que não é o autismo, essencialmente, o que a gente vai ter em comum para uma pessoa ser diagnosticada e caracterizada dentro do espectro autista. A primeira e mais importante, que é a base, é a comunicação e a relação social. O autismo é basicamente algo que gera uma clivagem, um hiato nas relações sociais, né? Então, vindo com maior ou menor rigidez, né, você vai observar algum tipo de dificuldade na comunicação com as outras pessoas, né? Tem um vídeo muito interessante do Lucelmo, um pesquisador da UFSCar, né, que ele pesquisa muito sobre autismo, ele é pós-doc lá, e eu vou deixar um card dele aqui que explica muito bem, né, com termos científicos e tal, para quem se interessar. Eu vou deixar algumas referências aqui também na descrição desse vídeo, para quem quiser saber um pouco mais sobre como, né, entender o que é isso. Mas basicamente o autismo é uma condição neurodiversa que interfere na comunicação. Lembrando que nós humanos somos seres sociais, né? Então a questão da comunicação, né, por mais que o seu grupo social seja culturalmente mais, digamos, menos verborrágico, né, menos comunicativo, a gente tem uma socialização. E é nessa socialização, nessa comunicação que a gente vai perceber mais essa dificuldade, né? Eu cheguei a ver um artigo esses dias que usou um termo bem contundente a respeito, que seria a falência total das relações sociais, né? Dependendo do grau e do caso, não tem uma falência tão total assim, mas existe uma dificuldade. Mas sobre a conscientização, né? Hoje é o dia da conscientização. E por que é importante a gente se conscientizar sobre isso? Antigamente, alguns anos atrás, só era considerado, entrava nos quadros de autismo, as pessoas que não tinham dentro da sua comunicação aquisição de linguagem. Então, uma pessoa ser considerada autista, ela não tinha aquisição de linguagem ou tinha isso de uma maneira muito deficitária, a comunicação era extremamente precária. E existia uma outra categoria de transtornos globais do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento, que eram as pessoas com Asperger, né? Então, a síndrome de Asperger, as pessoas tinham fala, tinham comunicação, mas até então ela não era um transtorno global do desenvolvimento também, característico, né, de um déficit na comunicação e na interação social, porém não se enquadrava do autismo. Hoje em dia já está enquadrado a síndrome de Asperger enquanto fazendo parte do transtorno do espectro autista. Então, muitas pessoas que antigamente eram diagnosticadas com síndrome de Asperger, hoje em dia elas vão ter aí provavelmente um diagnóstico do transtorno do espectro autista de nível 1 ou nível 2, né? Que são os níveis de aporte do autismo, do seu diagnóstico. Eu estou falando isso, explicando isso por quê?
porque tem aumentado a cada ano o número de diagnóstico de pessoas, né, com um transtorno do espectro autista. Essas pessoas, até então, elas tinham muita dificuldade para interações básicas nos seus meios sociais, seus meios de convívio, trabalho, estudo, socialização familiar, né? E é muito importante você ter um diagnóstico, né? Você procurar, se você perceber que você tem alguma dificuldade de comunicação, que você não entende as pessoas ou que as pessoas não te entendem, né? Que realmente você vive um processo de falência das suas relações sociais, que de repente você não entende porque as pessoas simplesmente param de falar com você, ou então porque você não entende, mas você está num ambiente e aquilo está te incomodando, você não sabe o que que é, né? E às vezes pode ser a iluminação, pode ser o som, pode ser o cheiro, né? E você não percebeu isso até então. Então, eu estou falando, né, agora especificamente para diagnóstico tardios. Existem muitas pessoas que talvez antigamente fossem enquadradas, né, no diagnóstico de Asperger, porém, hoje já, né, tem o diagnóstico do TEA, nos seus vários graus, que é muito importante ter, né? É importante porque, primeira coisa, para um autoconhecimento, né, para você, a partir daquele momento, entender, tipo, ah, tá, é isso que acontece comigo, é uma neurodivergência, uma neurodiversidade. Então, a partir desse momento, eu posso reconhecer alguma coisa em mim, né? Reconhecer o meu lugar, né? Outra coisa muito importante, dar uma diretriz, né? De tratamento, de estilo de vida, de cuidados, né? De autocuidados e das suas relações, de tratamento, o que fazer, né? Como fazer, de direitos. Isso é extremamente importante, gente, de direitos. A pessoa que se enquadra no espectro autista, ela tem alguns direitos, né? Porque como o mundo tá aí, né? Preparado para pessoas neurotípicas, é importante que os direitos da pessoa, né, autista sejam garantidos. E lembrando que, dependendo do grau de sensibilidade, né, ou talvez do tipo, né, de transtorno de processamento sensorial, o nosso ambiente, sobretudo o urbano, que tem barulho, que tem excesso de iluminação, de imagem, né, de cheiros e de um monte de informação, é muito agressivo, né, pro sistema cognitivo de uma pessoa com TEA. E esse diagnóstico é muito importante em qualquer idade. Para os papais e mamães, fiquem de olho nos seus filhos, né? Se perceber atraso de comunicação, atraso de desenvolvimento cognitivo, procure um neuropsicólogo, né? Procure alguém para ajudar, porque quanto mais cedo tiver intervenção, melhor, né? Quanto mais cedo você conseguir intervir com terapias, com vários tipos de tratamento, né? Com terapia em fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia, etc. Melhor, né? Evita maiores transtornos no futuro. Tem muitas pessoas que, por estarem percebendo o aumento desses diagnósticos, né, papais e mamães, meio que saem correndo disso, né? Falam assim, não quero nem saber, se tem o diagnóstico ou se não tem, né? Que gosta de ficar tapando sol com a peneira, então não quero ver. Então, gente, ignorar a possibilidade de um diagnóstico positivo ou negativo não vai ajudar, né? Então, se vocês perceberem atraso de fala, de comunicação, alguma coisa que, tipo, interesses restritos, né? Às vezes percebe que a criança fica com uma ideia muito... Geralmente tem uma certa idade lá pelos 3 anos que a criança geralmente tem alguns interesses fixos mesmo, é normal. Mas, por exemplo, muitas vezes uma coisa específica não consegue
interagir muito bem com as outras crianças, não consegue brincar de faz de conta, né? Parece que prefere coisas mais concretas, né? Brincadeiras mais concretas, menos imaginativas. Isso são alguns traços, tá? Não precisa ter tudo isso, mas é sempre bom investigar. O diagnóstico precoce, ele é muito bom, né? Muito resolutivo e essencial para uma vida futura mais salutar, né? Mas mesmo assim, mesmo que você não teve esse diagnóstico precoce, tem gente fala assim, nem vou correr atrás do diagnóstico, porque agora já estou adulto, já estou velho, né? Sei lá, estou com mais de 40 anos, de que vai me adiantar? Adianta muito, né? Porque coisas que às vezes antes você nem sabia como tratar ou como desenvolver aquilo pode ajudar muito, né? Principalmente se a pessoa tem os meltdowns, os shutdowns muito fortes. O que são os meltdowns e shutdowns? São as crises, né? Quando a pessoa tem crise de agressividade por hipersensibilidade, né? Alguma crise de choro, ou então que as estereotipias ficam muito fortes, né? Nesses momentos que são estereotipias, são alguns movimentos, né? Que às vezes a pessoa faz. Tem movimentos que as pessoas fazem que elas podem se machucar, né? Podem se machucar ou machucar outras pessoas. Então, descobrindo isso, fala assim, tá, é isso. Então, tem tratamento, né? Tem como direcionar isso. Tem práticas terapêuticas cientificamente comprovadas e medicações também que ajudam a regular muito dos sintomas associados a algumas condições dentro do espectro. Então, é por isso que é bom a gente se conscientizar. E se você é pai, mãe, irmão, amigo, né, de pessoas que você acredita, né, que possuam características, né, procura ajudar, né, procura desenvolver formas, né, de esse diagnóstico chegar. E se a pessoa já tiver o diagnóstico, né, é importante a gente lutar por políticas públicas e inclusão dessas pessoas. Para vocês terem ideia, uma prática que há alguns anos já tem em alguns países, né? Lá do norte, alguns países nórdicos aí, Estados Unidos, Canadá, Suécia, seria mais ou menos um censo da neurodiversidade nas universidades para aumentar a acessibilidade à permanência estudantil. Está chegando só esse ano agora aqui no Brasil. Começou o ano passado com uma movimentação em alguns coletivos da USP e agora está se espalhando para as outras universidades públicas, né? Então é muito importante isso, porque, gente, eu sinceramente aqui no Brasil eu nunca ouvi falar da universidade disponibilizar uma pessoa que estaria ao lado de alguém que tem TEA para ajudar ela a anotar a matéria, por exemplo, uma coisa tão básica, né? Então, assim, outras coisas, possibilidade de flexibilidade na entrega de trabalhos ou a forma de realizar alguns trabalhos, né? Então, isso é muito importante. Então, veja aí, né? A conscientização do autismo serve para isso, para a gente poder atuar nas nossas comunidades, no nosso trabalho, nos nossos meios de estudo e de saúde, para a gente ter uma sociedade cada vez mais inclusiva. E é isso, né, que eu ia falar hoje nesse dia da conscientização sobre o autismo, a importância principalmente do diagnóstico, seja ele precoce ou não, e a importância da inclusão de políticas para a neurodiversidade. E é isso, nós falaremos mais ainda, né, sobre questões como o autismo e outras neurodiversidades aqui nos canais e nas mídias digitais do Espaço Nova Aurora. Mas por enquanto hoje, né, foi sobre conscientização do autismo. É isso, gratidão e em Lakesh.